Paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus a todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Voltando, estava aí, gente, de férias, um pouquinho de férias no Brasil, matando a saudade da minha família. Graças a Deus está todo mundo muito bem. Nós estamos aqui mais uma vez no canal Because You Too, porque você também. A gente tem visto aí tantas coisas acontecendo na terra, no mundo inteiro, muitas coisas não. Mas hoje eu quero falar sobre ser como uma criança na presença do Senhor. Eu quero deixar hoje para a meditação a nossa palavra, que é a boca de Deus, que se encontra ali em Mateus 18. Mateus 18. Quando Jesus fala aos seus discípulos, né? Ali no Mateus, no capítulo 18, e os versículos, vou ler o 2 até o 6, amém? Os discípulos discutem sobre o maior no reino de Deus. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino do céu? Versículo 2. E Jesus, chamando uma criança, e pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo, que se vós verdadeiramente não vos fizerdes como criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Versículo 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Versículo 5. E qualquer que receberdes em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Versículo 6. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos e creem em mim, melhor que fora ao pescoço um nó e submetesse à profundeza do mar. Amém? Aqui em Mateus, a gente percebe que ele tem falado muitas parábolas. Em Mateus, a gente vê que ele tem falado muitas parábolas sobre ele vir, sobre como o reino, como é o reino dos céus e como chegar ao reino dos céus. Hoje eu quero deixar para vocês, no coração de vocês, essa passagem dizendo sobre ser como uma criança. Quando Jesus disse a Nicodemos que era necessário nascer de novo, ele está dizendo realmente como devemos chegar à presença do Senhor. Ontem eu estava orando e aí eu, falando com Deus, eu falei: Senhor, eu realmente me sinto como uma criança, porque às vezes a gente se encontra sem saber o que fazer. Muitas das vezes, adentrar a presença do Senhor é realmente não saber o que fazer. Realmente é você pensar o que eu deveria fazer nesse momento. E se eu fosse Jesus, qual seria a melhor opção a tomar? E naquele momento eu estava sem saber o que fazer. Eu só cheguei perto do Senhor como pai, né? A gente como filho, a gente chega ao pai e a gente quer uma resposta. E a gente pergunta e a gente indaga e a gente não quer, porque sim, né? Porque muitas das vezes essa é a resposta que nós damos para o nosso filho. Quando ele pergunta alguma coisa, aí você fala: é porque sim, ou porque não. Mas naquele momento, quando eu dobrei meu joelho ali, eu estava muito ansiosa e eu precisava de uma resposta de Deus. Porque o silêncio de Deus nos deixa muito preocupados. E aí eu falei: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. E naquele momento, realmente, eu adentrei como uma criança. E eu passando, né, nesse estudo que a gente tem feito, ali lendo, e eu meditei, e quando Jesus disse que nós teríamos que ser como essa criança, adentrar a presença do Senhor e começar tudo de novo. Começar tudo de novo é quando o Senhor diz a Nicodemos ali, ele fala que nós temos que ser, né, como criança, nascer de novo. E tudo isso, o Senhor explanou a palavra dele no meu coração assim, e eu fiquei realmente meditando. Em tudo que nós formos fazer, nós temos que ser como criança. Temos que começar de novo. Temos que começar a aprender. Vou dar um exemplo. Aprender inglês. Quando você vê, as pessoas querem aprender inglês. Mas como uma criança aprende inglês? Como uma criança aprende a falar? Quando ela começa a falar, quais são as primeiras palavras que ela começa a falar? Pai, mãe. Ela começa a entender, a chamar o pai e a chamar a mãe, porque ela precisa de alguma coisa. E inglês é a mesma coisa. E a gente tem parado
né? Às vezes queremos apressar os passos, queremos aprender algo que ainda nós não sabemos, não é a nossa língua nativa, a nossa língua nativa é português. E a gente quer acelerar os passos, a gente quer sair falando inglês. E com Deus é a mesma coisa, né? A palavra do Senhor, ela é muito precisa e a gente precisa ouvir a voz de Deus, né? E eu sei que não é muito fácil ouvir a voz de Deus, mas ter sensibilidade a ouvir a voz. E quando nós se achegamos como essa criança, quando Jesus chama ali no meio dos discípulos, dizendo que teríamos que ser como essa criança, então a gente realmente percebe que é necessário nascer de novo. A gente tinha um conhecimento do mundo, nós tínhamos um conhecimento diferenciado. Qual é o conhecimento? De ouvir um profeta, de ouvir as pessoas. E ali eu estava conversando com meu esposo e ele estava falando assim, o que eu estava fazendo, e eu estava lendo, e aí eu falei assim, tô falando com meu pai, né, tô conversando, tô entendendo Deus. Ele falou, como assim entendendo Deus? Eu falei assim, eu quero saber como que Deus age, eu quero saber quais são o que Deus espera de nós, né? Porque nós esperamos de Deus. E o que Deus espera de nós? E quando lemos a Bíblia, eu comecei a pensar nisso. E eu lendo, meu esposo perguntando. Daí eu falei, quanto você tem intimidade com uma pessoa? Você precisa conviver com ela para você conhecê-la melhor. Então eu falei, estou conhecendo Deus. E conhecendo Deus é conhecer a palavra dele. Conhecer mais de Deus é você conhecer a Bíblia. É você meditar na palavra, é você aprender. E eu voltando para ser a criança, o que eu quero dizer? Dentro da sua casa, você tem uma Bíblia. Se você não tem, você deve adquirir uma. Por quê? Porque você conhece quem é o Criador. Você conhece quem é Deus. Você lendo a sua palavra, você consegue entender quais são os planos que o Senhor tem para você. Quais os planos que o Senhor tem para mim? E como eu devo agradar o Senhor? Como eu posso ser melhor? Como eu posso adentrar a presença do Senhor sabendo quem Ele é, né? Qual é a grandeza do Senhor? Então, assim, quando você adentra a presença do Senhor, como essa criança, você quer aprender mais, você quer saber o que Deus está falando, como Deus fala, como que é a voz de Deus. E essa criança, ela é tão sensível que ela vai escutar aquilo que está falando. Então, quando Deus fala com você, você sabe quem é Deus, você ouve a voz de Deus. Quando você vai para uma igreja, você já sabe quem é esse Deus. Quando é ministrada uma palavra, você sabe a palavra, quem está falando, se é o homem ou se é a boca de Deus através desse instrumento chamado homem. Então, você precisa saber, nesse momento, como uma criança, a segurança que você tem no seu pai, a segurança que você tem na sua mãe, a segurança que você tem da palavra que é lançada e você sabe realmente se essa palavra vem de Deus. A palavra, ela é muito precisa, ela abre o seu entendimento, ela sabe, você consegue entender quem está falando com você. A criança, quando ela vê o pai, ela vê uma segurança, ela vê todas as primeiras palavras que ela sabe, é o pai que ensina, né? Antes dela ir para uma escolinha, é o pai que ensina a falar, é o pai que ensina como se comportar, vamos dizer assim. Então, nós temos que conhecer o nosso pai. E como conhecer o pai? Ser essa criança. Ter essa humildade dentro de você, dobrar o teu joelho e saber que você tem um pai que fala contigo e que também você ouve. E naquele momento que eu estava em oração, eu falei com Deus e Deus falou, solta o cabo da nau. E eu achei muito engraçado aquilo e falei, uau, sério, Deus? Porque a gente anda muito ansioso, a gente anda muito preocupado, a gente tem visto muitas coisas que tem mostrado a vinda do Senhor. Né? E a gente meio que se preocupa e às vezes a gente se preocupa até demais, a gente tem muita ansiedade. E o Senhor falou, solta o cabo da nau. E eu lembrei do louvor que a gente canta da harpa cristã. E realmente essa semana Deus tem falado muito, né, sobre confiar nele, sobre descansar nele, sobre você entender o que Deus está falando. O que Deus está falando? Essa semana a gente vai para um culto, domingo é o primeiro dia da semana, nós ali dedicamos então a nossa vida ao Senhor. Adentramos a presença do Senhor, ouvimos, né, louvamos ao Senhor, damos a nossa primícia ao Senhor, primeiro dia da semana. E ali Deus tem falado, e nesse dia Deus falou sobre ter segurança sobre a sua vida, né, ter o controle, que Deus tem controle da nossa vida. E realmente a gente às vezes esquece, no decorrer da semana a gente esquece o que foi falado. E quando foi ali Deus falando comigo, Deus falou para mim. E eu fiquei assim, Deus, realmente, às vezes a gente fica mesmo
preocupado com muitas coisas. E o Senhor quer que nós sermos como essa criança, colocarmos diante do Senhor as nossas dificuldades, nossas ansiedades, nossos medos. E eu realmente ali entendi que Deus estava falando, por que você está preocupando, né? Ou seja, eu estou no seu barco, eu dou a direção, eu tenho o controle. Então, realmente, tipo, pega o cabo da nau, solta ele, pega os seus remos na mão, porque agora quem dá a direção sou eu, né? E ser direcionada por Deus, vou te confessar, não é fácil não. Mas a gente tem que ser obediente, porque um filho é isso, ser obediente ao pai. E como meninos, né? Meninos do evangelho, queremos sempre ser. Quando eles falam assim, voltar ao primeiro amor, voltar ao primeiro amor, voltar ao primeiro amor de um menino, de uma criança. Essa pureza no teu coração, adentrar a presença do Senhor e dobrar o teu joelho e falar com o Senhor verdadeiramente o que você está sentindo ali naquele momento. Isso é uma oração, isso é um clamor, isso é uma oração realmente a Deus, né? Não somente de boca, mas de coração. É você se apresentar ali diante do Senhor e dizer, olha aqui, Senhor, o Senhor conhece as minhas falhas, o Senhor conhece os meus defeitos, o Senhor me conhece de dentro para fora, não tem como eu me esconder do Senhor, não tem como eu esconder o que eu estou passando. Diante do Senhor, realmente, nós estamos nus, né? A gente pensa que a gente é alguma coisa, mas quando nós dobramos nosso joelho, nós entendemos que nós não somos nada, não temos nada. E não podemos nada, né? Como diz a palavra do Senhor, não podemos nada. Porque sem Deus, nós não podemos fazer nada. Nem o fôlego de vida é nosso, né? Nós temos visto aí a mão do Senhor agindo em muitos lugares. Já temos vindo e visto, né? A vinda do Senhor. Ele tem se apresentado cada dia mais para aqueles que ainda não o conhecem, para aqueles que ainda estão dispersos, aqueles que estão ainda dormindo, estão ainda não entendendo verdadeiramente a situação, né? Que Deus tem o controle, que nós não temos controle de nada, que nós somos falhos e que nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Senhor todo o tempo, como criança, como menino. Por isso eu quero deixar essa palavra verdadeiramente ali de Mateus 18, nós lemos do 2 ao 6, né? Que o Senhor nos diz que temos que ser ali no 4, portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Temos que ser humilde, temos que ser essa criança. Mesmo com medo, nós sabemos que Deus está no controle. Nosso Pai segura na nossa mão quando nós queremos parar, quando nós queremos desistir, quando nós estamos desanimados, quando nós estamos preocupados, né? Às vezes preocupado demasiado, não precisa. Deus sempre tem falado, não andeis ansiosos por coisa alguma, não que há de comer, nem que há de beber, mas em todas essas coisas, né? O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem segurado na nossa mão, o Senhor diz que veio para os seus, o Senhor não desampara os seus. Então, assim, confiar verdadeiramente no Senhor, confiar que Ele é o seu Pai, que não vai te decepcionar. Por que, Ellen? Porque Ele zela pela tua palavra. Ele zela pela palavra dele em todo o tempo. Se Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir. Ele vai fazer. Desde que você esteja como essa criança, na posição que Deus quer que você esteja. Esteja na posição, seja essa criança, nasça de novo. Nasça de novo. Se você ainda não viveu o evangelho como verdadeiramente tem que ser vivido, o primeiro amor, quando Deus fala com você, Ellen, mas Deus parou de falar. Não, Deus não parou de falar, foi você que parou de ouvir. Né? Deus não para de falar, todo tempo Ele fala, mas você tem dobrado o seu joelho, você tem falado com Deus, você tem tido aquele momento, nem que sejam 5 minutos de silêncio com seu Pai, para ouvir Ele, assim, às vezes a gente precisa se acalmar, e às vezes você dobra o teu joelho e você não tem o que falar, né? Muitas das vezes são tantas coisas que você gostaria de falar, mas você está tão ansiosa. Dobre o teu joelho, passa esses 5 minutos de silêncio. Se você está com a sua mente muito perturbada, glorifique ao Senhor, dobre o seu joelho e fique falando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E o Senhor virá e Ele se apresentará para ti. A presença de Deus é muito gloriosa, né? Eu vou passar um pouco da minha experiência e eu sinto que pessoas precisam sentir isso e é muito maravilhoso. Quando você sente a presença de Deus, quando Deus se apresenta, porque Ele não é uma pessoa, mas Ele é Espírito, né? E o Espírito de Deus, Ele vem sobre você. E quando você sente aquela presença gloriosa, o seu coração, ele sente a presença. É como você, realmente, o primeiro amor. Aquela pessoa que você ama, que você sente que, né, o seu coração bater mais forte. Essa é a presença do Senhor. Essa é a presença quando você está ali falando com o Pai. Você sente o teu coração, ele dispara. Então, assim, é isso que você tem que sentir. Quando o teu coração disparar,
E ali, ele está tão pertinho de você. Fale com ele. Entregue tudo, que ele sabe quem você é, mas ele quer ouvir da sua boca, ele quer ouvir essa humildade, porque essa é a função da humildade. É que uma criança, ela não fica sabendo, eu já sei, ela não fala isso, a não ser quando ela se torna uma adolescente, né? Então ela já não tem mais aquela maturidade de criança, de eu não sei tudo. Ela pergunta, ela indaga, e ali não é você tá indagando todo o tempo, você tá murmurando, né? Apresentar diante do Senhor. O Senhor não é uma murmuração. Senhor, eu quero saber o porquê, eu preciso saber, me dá uma direção, me mostra como agir, me mostra como falar, me direciona, né, para que eu possa fazer a coisa correta. Hoje, eu quero deixar nesse dia chamado hoje para você, eu quero deixar essa palavra, seja como um menino na fé. Sim, seja como um menino na fé, você não sabe nada, você não conhece nada, e às vezes a gente pensa que sabe tudo, a gente não sabe nada. Conhecer a palavra de Deus é saber um pouco de Deus, é entender o que ele precisa, o que ele quer da gente, o que realmente Jesus, Deus, almeja da gente, qual é a nossa posição diante do Senhor, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. E ali o Senhor sempre fala conosco com amor, né? Ele fala ali com os discípulos com amor, ele mostra como agir, ele mostra como ser um bom filho. Então, assim, nós precisamos ser esse filho para o nosso Pai, né? Nosso Criador. E todo o tempo ele está ali nos ensinando como seguir, como não errar, como persistir, né? Se você falhou em alguma área, ou você vem falhando, você precisa ver onde você está errando. Senhor, como fazer melhor, como eu devo me comportar, como eu devo agir. Nós somos instrumento na mão do Senhor, a nossa boca é dele, os nossos olhos é dele, os nossos ouvidos é dele, a nossa mão, o nosso pé. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, e nós precisamos saber que Deus, Pai, habita em nós, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Olha só, que responsabilidade de ser a imagem e semelhança de Deus, né? Nós, como criança, nós precisamos crescer, né? Conhecer a Deus em todo o tempo, conhecer Ele, conhecer o que Ele precisa de nós, o que nós precisamos fazer para alegrar o coração do nosso Pai. Quando um filho faz uma coisa boa, alegra o nosso coração. Imagina o Senhor, né? Então, assim, ser como criança é isso. Queremos o reino dos céus, mas não vamos entrar no reino do céu de qualquer jeito, né? Nós temos que ter uma posição aqui na terra, porque essa posição é que nos vai levar ao céu, né? Vamos adentrar ali a casa celestial, a nossa mansão celestial. Então, para que nós possamos adentrar, né, a presença do Senhor, porque é para isso que nós queremos que os nossos olhos vejam, né, a glória de Deus, nós queremos ver Ele como Ele verdadeiramente é, né? Não somente senti-lo, né, a nossa presença, sentir Deus, né, sentir a sua presença. Então, eu quero deixar hoje, nessa tarde, para você. Seja como uma criança, seja como um menino na fé, seja como o Senhor quer que você seja. Por mais que você tenha conhecimento, por mais que você entenda o que está lendo, a palavra de Deus, a mente do Senhor, ainda seja um menino diante do Senhor. Você pode ser um gigante, né? Você pode ser um gigante lá fora, você pode derrubar Golias, mas diante do Senhor, ali no seu quarto, quando você fecha a porta do seu quarto, né? E indiferente somente de ser porta de quarto, né? Mas eu acho que o quarto é um lugar mais reservado, é onde você não leva qualquer pessoa para o seu quarto, né? Você sabe quem você leva para o seu quarto, quem você apresenta. Então eu creio que o quarto, quando a gente fala fecha a porta do seu quarto e ora, porque o quarto é um lugar muito reservado. Então, assim, se reserve um tempo com o Senhor, fale com Ele. Não é por muito falar, né? Porque a gente pode ter uma oratória boa, mas quando nós chegamos diante do Senhor, a gente fala com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E ali Ele é nosso amigo, é ali onde Ele nos ouve, né? O verdadeiro amigo, Ele nos ouve. E aí vai chegar a hora que a gente vai querer ouvir a voz dEle. E aí é quando a gente tem que se calar e falar, e agora? O que eu faço? E aí quando Deus se apresenta, é quando Deus fala com você, é quando Deus, né, Deus Pai, pega esse menino ali que é tão grande lá fora, que é um leão lá fora, mas que diante do Senhor você reconhece que você não pode nada sem Ele, você não é nada sem Ele, né? Nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos debilitados, temos problemas, temos nosso caráter, temos nosso temperamento, mas quando nós adentramos ali a presença do Senhor, nós dobramos o nosso joelho e falamos, Senhor, estou aqui, eu errei, eu falei quando era para mim me calar, eu me entristeci, eu
fiquei muito triste, talvez eu entristeci a ti, o teu espírito, se eu fiz alguma coisa, né? E senão você começa ali a se limpar, a se apresentar diante do Senhor, e entendendo que você é um ser humano que tem falhas, né? Que você não é normal, que você precisa verdadeiramente ali ser melhor, né? Ó, Senhor, aqui, ó, eu não sou de aço e eu tenho as minhas debilidades. E o Senhor sabe, te conhece, te abraça e te coloca verdadeiramente ali, mais uma vez. Meu filho, eu vou te ensinar, meu filho, eu vou te ajudar, meu filho, eu vou segurar nas tuas mãos. Então, nesta tarde, neste dia chamado hoje, eu quero deixar para você essa palavra, meu querido menino na fé, meu querido menino que ainda não conhece a voz do Senhor, ou que ainda não parou para ouvir a voz do Senhor. Eu quero estar orando por você, eu quero estar nesse momento elevando, né, a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor, as nossas debilidades, porque o Senhor nos conhece. Estamos com medo, estamos aflitos, estamos enfermos muitas das vezes com tantas coisas que têm acontecido, tá em todo lugar, não tem como você se esconder das notícias, não tem como você fugir do que está acontecendo no mundo. Só tem uma coisa, você precisa se apegar a Deus, você precisa saber quem é o seu Criador. Não é pedra, não é pau, não é sol, não é lua, é Deus. Né? É Deus, ele é o Deus dos deuses, né? Porque tem vários deuses, né? A gente sabe que tem, e se não fosse assim Deus não falaria, né? Então tem vários deuses, né? Eu não sei qual é o seu Deus nesse momento, mas eu quero te dizer uma coisa, existe um só Deus, o Deus Criador, o Deus que fez os céus e a terra e tudo que há nela, aquele que te criou, aquele que te direcionou, aquele que te deu o ato de respirar. Esse é o Deus que nós conhecemos, não tem como mudar isso. Ele é o teu Pai. Ele é o teu pai e você é o menino que precisa segurar na mão do seu pai. Quando estiver com medo, quando estiver aflito, quando estiver temeroso, oprimido, é na mão dele que você vai segurar. É com ele que você vai falar. Porque não importa onde você vai estar, ele vai estar lá. Isso eu te garanto. Não importa onde você vai estar, ele vai estar lá. Como ele diz no Salmo. Se eu subir aos céus, ele lá está. Se eu descer no mais profundo mar, ele lá também estará. Não importa onde você vai estar. Importa que você esteja com o Senhor e complete para aquilo que o Senhor te chamou. Porque você também. Because you too. Deus te escolheu para você fazer a diferença. Você é a pessoa escolhida. Você é uma forma que não tem igual. Você é a imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos. Amém? E você olha no espelho e você acorde e diga: Senhor, hoje eu quero dar o meu melhor. Hoje eu quero ser como uma criança na tua presença, sempre aprendendo. Porque nós somos, a cada dia, mais provável em aprender do que esquecer. Né? Quando alguém nos faz alguma coisa, algum mal, a gente fica com aquilo remoendo, mas as coisas boas nós deixamos passar muito rápido. Não deixe as coisas boas passarem rápido. Desfrute das coisas boas. Nesse dia chamado hoje, esse presente que o Senhor te deu, eu quero, nesse dia, te abençoar, profetizar na sua vida força, revestimento de poder, cura e transformação, como uma criança. Eu quero mesmo ver você ouvir a voz de Deus, sentir a presença do Senhor. Se você não ouvir a voz de Deus, que você possa sentir essa presença que mexe contigo dentro, sabe? Que mexe, que o seu coração dilata, que o seu coração bate tão forte que você não entende por que está acontecendo aquilo. É a presença de Deus. Quando ela chegar, você vai saber. É o teu amor, né? Porque Ele te amou primeiro. Por isso que nós sentimos esse amor, mas não sabemos como demonstrá-lo a Deus. Porque por mais que nós façamos muitas coisas ao Senhor, por toda a obediência que você, né, dê ao seu Pai, mesmo assim, ainda você não fez tudo aquilo que você gostaria de fazer. A mesma coisa quando você ama tanto uma pessoa, você se dedica a ela de tal forma que você acha que não fez ainda aquilo que deveria ter feito. Então, que esse amor te alcance, que o amor do Senhor te alcance, que você sinta esse amor, porque Ele te amou primeiro. Seja como esse menino, para que você possa ver verdadeiramente a glória de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus.
Oremos. Senhor grandioso Deus, Pai todo-poderoso, Senhor, neste dia, Senhor, chamado hoje, Pai, eu quero realmente, Senhor, adentrar a Tua presença, Senhor, e apresentar não somente a minha vida diante do Senhor, nem a vida da minha família, mas também a cada um, Senhor Jesus, que está ouvindo, Senhor Jesus, Pai, esta live, aqueles que vão ouvir depois, que o Senhor possa, sim, Deus, tocar neste coração, que o Senhor possa trabalhar, Senhor Jesus, na mente, no entendimento, Senhor, dessas pessoas, que elas possam adentrar ali, como foi falado em Mateus, Pai, 18, Senhor, como criança, Senhor, adentrar a Tua presença para que nós possamos tomar, Senhor, verdadeiramente o reino dos céus, que nós possamos, como ao dobrar os nossos joelhos, falar contigo, Senhor, ouvir a Tua voz, Pai, se essa pessoa que está orando comigo, Senhor, ela não conseguir ouvir a Tua voz, que ela possa, Senhor Jesus, sentir a Tua presença, que ela possa sentir, Senhor Jesus, a presença do Teu Espírito, a presença do Espírito Santo, meu Pai, tocando, Senhor Jesus, Pai, no Teu íntimo, meu Pai, que esse coração, Senhor Jesus, que dilata, Senhor, que bate acelerado, ela possa sentir, Senhor, que verdadeiramente é aquele que me amou primeiro, que está presente. Pai, que a Tua glória, Senhor Jesus, seja manifesta, Senhor, sobre a vida deles, que eles possam sentir, Senhor Jesus, o Teu toque, aqueles que precisam de cura, Pai, que eles venham ser curados, Senhor Jesus, Pai, toca, Senhor Jesus, na saúde dele, eu não sei qual é a área que ele precisa do Teu toque, mas eu sei, Senhor, que o Senhor pode tocar, Senhor, o Senhor pode curar, se assim for da Tua vontade, porque muitas das vezes nós oramos por cura, Senhor, mas nós não entendemos o porquê desta situação, às vezes nós queremos somente que o Senhor entra com a cura, mas também, Senhor, nós não apresentamos a causa, Senhor, porque estamos enfermos, Senhor. Pai, que o Senhor esquadrilhe, Senhor Jesus, essa pessoa que está enferma, Pai, que o Senhor possa esquadrilhar e trazer a memória dela, Senhor, o porquê que ela está enferma, porque muitas das vezes o Senhor disse na Tua palavra, Senhor, que nós sofremos, meu Pai, muitas das vezes pelos nossos delitos, Senhor, e muitas das vezes nós somos afligidos, a nossa carne é afligida, muitas das vezes pela atitude que tomamos, Senhor Jesus, Pai, sem pensarmos, meu Pai, nós fazemos coisas, meu Senhor, e assim nós trazemos para este templo, chamado templo do Senhor, que é o nosso corpo, Senhor, e ele não suporta, Pai, muitas das coisas nós não cuidamos, meu Pai, da nossa saúde, nós queremos fazer do nosso jeito, nós comemos aquilo que não devemos, e muitas das vezes nós queremos, meu Pai, receber a cura, mas nós estamos verdadeiramente fazendo com que o nosso corpo esteja doente, esteja enfermo, Pai, eu peço neste momento, Senhor, que o Senhor possa dar sabedoria, Senhor, para administrar, Senhor Jesus, Pai, a forma como nós estamos cuidando do Teu templo, Pai, eu peço neste momento, visita aqueles que precisam, Senhor, ser curado desta pressão alta, desta pressão baixa, Senhor. Restabeleça, Senhor, esta pressão. Meu Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão, Senhor, com colesterol alto, meu Pai, que o Senhor possa visitar, Senhor Jesus, este sangue. Meu Pai, que o Senhor possa abrir o entendimento, Senhor, para que eles possam se policiar, Senhor, para que eles possam ter uma saúde saudável, Senhor. Pai, eu peço também neste momento, Senhor, cada célula do corpo, Senhor. Meu Pai, que o Senhor possa visitar, Senhor, cada célula, Senhor. Meu Pai, restaura, cura, dê mais uma chance, Senhor, a essas pessoas, meu Pai, que precisam ser curadas, Senhor, porque estão com as suas células, meu Pai, defeituosas, Senhor, ou talvez com tumor, ou talvez até mesmo, Senhor, com câncer, Senhor Jesus. Pai, eu não sei o diagnóstico, Senhor, desta pessoa, mas eu sei que o Senhor pode entrar com cura, porque a Tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor levou todas as nossas dores e enfermidades na cruz do Calvário. O Senhor, Pai, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, está na Tua palavra. Meu Pai, eu sei, Senhor Jesus, se nós reconhecemos que por todas essas enfermidades, meu Pai, que tem assolado a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, Senhor, nós repreendemos, meu Pai, aquilo que nós sabemos que não vem de Ti, essas enfermidades, porque o Senhor já nos curou. Meu Pai, se o Senhor já nos curou, nós somos terra sarada, nós somos terras curada pelo poder da Tua palavra, pelo poder do feito do Senhor na cruz do Calvário. Pai, eu peço neste momento que o Senhor vai de encontro. Meu Pai, eu sei que já passou do meio-dia, Senhor, aonde nós oramos ali no Salmo 91, meu Pai, que a enfermidade, Senhor, a mortandade, Senhor, que assola meio-dia, Senhor Jesus. Muitas das vezes tem chegado, Senhor, em casas, em família, meu Pai, e não há realmente dinheiro que pague, Senhor. Meu Pai, a saúde, muitas das vezes nós não damos valor, Senhor, à saúde a qual o Senhor nos deu, ao fôlego de vida, a este corpo, Senhor Jesus, a qual o Senhor nos deu, Senhor, para que nós possamos cuidar, administrar. A única coisa que nós temos que fazer, Senhor Jesus, é administrar, Senhor, a nossa saúde, meu Pai, e o nosso corpo, Senhor. Nós também não temos, meu Pai, nenhum poder sobre isso. Nós temos somente que crer no Senhor e saber que estamos fazendo a coisa certa. E se nós cuidarmos, meu Pai, daquilo que realmente tem importância, Senhor, que é a nossa saúde, nós entendemos, Pai, que não há dinheiro no mundo, Senhor, que não há finança, porque muitas pessoas, Pai,
Tem muitos, Senhor Jesus, mas não pode comprar, Senhor Jesus, a cura. Não pode curar, Senhor. Não pode, Senhor Jesus, Pai, adentrar, Senhor, onde nós não podemos adentrar e até mesmo um médico não pode trazer a cura, Senhor. Mas o Senhor, Pai, é o Deus Todo-Poderoso. E se o Senhor abre nossa mente, se o Senhor nos dá uma mentalidade, Senhor Jesus, Pai, diferenciada, entendendo que o Senhor é o Criador de todas as coisas, que foi o Senhor que nos criou, que foi o Senhor quem tem trabalhado na nossa alma, no nosso coração, que o Senhor possa abrir o entendimento de cada uma dessas pessoas, dá força, Senhor, aqueles que estão com problema, com glutonaria, Senhor, que não conseguem se controlar na ansiedade, tem comido, tem bebido demais, meu Pai, tem se entregado, Senhor, muitas das vezes, Pai, há coisas que estão se destruindo a tua saúde. Eu peço neste momento que o seu Espírito Santo, Pai, dê sabedoria, Senhor Jesus, Pai, a esta pessoa, ajude a controlar, Senhor, essa ansiedade, ajuda, Senhor Jesus, Pai, a controlar, Senhor Jesus, essa vontade de estar toda hora comendo alguma coisa, Pai. Eu peço neste momento que o Senhor venha repreender este mal sobre a vida desta pessoa, Pai. Eu não sei, Senhor Jesus, aonde vai chegar essa mensagem, essa oração, mas, meu Pai, eu sei que essa palavra tem direção certa, que essa oração tem uma direção certa, Pai. Eu peço neste momento que o Senhor acalme os corações que têm olhado, Senhor, tantas as coisas que têm acontecido no país, no mundo, meu Pai, e tem se entristecido, tem ficado triste, Senhor, que ela não venha se entristecer, mas que ela venha a entender que é a sua mão, muitas das vezes, mostrando que o Senhor está à porta e bate, que o Senhor não abre mão dela, que o Senhor não abre mão daqueles que o Senhor, meu Pai, tem por direito, como foi dito na tua palavra, que o Senhor não abriria a mão de nenhum daqueles que foi dado ao Pai a ti. Então, Senhor, que ela possa entender que essa mensagem é para ela, que essa palavra é para ela, que essa oração é para ela, e que ela possa ver, Senhor, não somente essas notícias, entristecer o coração, mas se alegrar, porque o Senhor está à porta, e que ela pode se arrepender dos seus caminhos, Senhor, e poder adentrar a tua presença e glorificar o teu nome, porque o Senhor está à porta. E o Senhor disse que essas coisas todas vão passar, mas a tua palavra, ela não há de passar. A sua palavra, ela é verdadeira, e o Senhor veio para cumprir, o Senhor virá para cumprir. Meu Pai, eu sei, Senhor Jesus, que não cai uma folha da árvore sem a sua permissão, e que tudo está no controle do Senhor. Essa semana o Senhor tem dito que a nossa vida está nas tuas mãos, Senhor, e nós cremos, meu Pai, nessa palavra, nós cremos que o Senhor tem o controle nas mãos, e que o Senhor não perdeu o controle de nada. E eu peço, Senhor, neste momento, Pai, unindo a oração com cada um daqueles que estão aqui também orando comigo, aqueles que vão estar orando, aqueles que vão estar ouvindo essa oração, que eles possam, Senhor, colocar verdadeiramente o coração deles, Senhor, como de uma criança na tua presença, reconhecendo que tem falha sim, que ele precisa ser melhor sim. Não é uma igreja que muda a pessoa, mas é a tua palavra que muda. E se ele tem a tua palavra em casa, se ele tem essa Bíblia, Senhor, que está ali, Senhor Jesus, muitas das vezes aberta, Senhor, no Salmo 23 ou no Salmo 91, meu Pai, que eles possam sim, Deus, não somente ler, mas que eles possam meditar na tua palavra, que eles tenham sede, que o teu Espírito, ao ler esse Salmo 91 ou Salmo 23, eles possam ler, Senhor, essa palavra, e eles possam querer ler mais, saber que mais esse Deus fala comigo nesta Bíblia, ou Pai, nesta palavra, nesta mensagem, como o Senhor deve falar, como o Senhor, como nós devemos agir, Senhor Jesus, quando o Senhor falar conosco, ali como criança, nós queremos ser verdadeiramente direcionados, Senhor, pelo teu Espírito. Nós queremos verdadeiramente sentir essa segurança, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, que nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, por tudo que está acontecendo. Ainda ali no Salmo 23, o Senhor diz, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará, e quando o Senhor diz que nada nos faltará, o Senhor diz que não somente as coisas boas, não somente a abundância, mas também a aprovação e a aprovação. Meu Pai, às vezes nós somos provados para ser aprovados por Ti. Meu Pai, que essa pessoa que está passando, meu Pai, por prova, meu Pai, não está entendendo, muitas das vezes está achando que vai sucumbir em meio a esse processo, que o Senhor possa adentrar, Senhor, este coração aflito, este coração, Senhor, que está querendo parar, que está querendo largar tudo, que está querendo deixar, Senhor, o Teu chamado, não tem falado do Teu amor. Meu Pai, que ele possa abrir os olhos neste momento, que ao passar por essa mensagem, ele possa ouvir a Tua voz e entender, não é apenas uma Bíblia aberta, é a boca do Senhor falando conosco. Pai, eu peço neste momento, abre o entendimento dele ao ler a Tua palavra, ao ler, Senhor Jesus, essa mensagem, ao ouvir essa mensagem, meu Pai, que ele possa não somente ficar paralisado no Salmo 91 ou somente no Salmo 93, mas que ele possa olhar, sim, Deus, para os montes de onde virá o nosso socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pai, eu peço neste momento, Pai,
Por cada um, Senhor Jesus, que perdeu seus entes queridos, Senhor, ali como no Rio Grande do Sul, Senhor, pessoas perderam pessoas amadas, Senhor Jesus, e pessoas, meu Pai, que não davam muito valor à vida, né, Senhor? Eu peço neste momento que o Senhor vá de encontro a esses corações, que o Senhor possa tirar a idolatria no meio desse povo, que o Senhor possa tirar, Senhor Jesus, verdadeiramente, Senhor, esse espírito de mamon, aonde se preocupa muitas das vezes com as coisas materiais, Senhor Jesus, meu Pai, e não tem se preocupado com a sua própria vida, Senhor, meu Pai, com a sua própria salvação. Que é isso é importante. Pai, eu peço neste momento que o Senhor visite cada família, cada criança, meu Pai, cada jovem, cada mãe, cada pai, Senhor, que perdeu seus entes queridos ali naquele lugar. Meu Pai, continue mandando a providência que eles precisam, continua mantendo, Senhor, aqueles que eles precisam, Senhor Jesus, Pai, para que eles possam ter verdadeiramente uma vida digna, Senhor Jesus, de um ser humano. Pai, eu te peço neste momento que o Senhor vá de encontro, Pai, cada um, Senhor, que tem ouvido essa palavra, que tem ouvido esta oração, que o Senhor possa adentrar essa casa, essa mente e esse coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço em concordância com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, Pai. A sua palavra nos diz que tudo que pedimos, crendo, receberemos. Meu Pai, eu creio, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor Jesus, Pai, que vidas foram alcançadas com essa oração e que vidas vão ser alcançadas, Senhor, por essa mensagem. Que não é por muito falar, mas é pelo teu coração, Senhor Jesus, ser verdadeiramente como uma criança diante do Senhor. Meu Pai, sem medo, muitas das vezes humilde, Senhor, sem saber o porquê que está acontecendo tantas as coisas, mas crendo num novo dia. Pai, eu te peço neste momento, te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, as tuas finanças, que Deus te dê sabedoria para administrar o teu tempo, a tua casa e o teu tempo com a sua família e o teu tempo com o teu trabalho, o teu tempo com a presença de Deus. Amém. Deus abençoe. Obrigado por vocês terem compartilhado a cada dia mais essa mensagem, compartilhado o nosso canal, Because o YouTube continua nos visitando, continua clicando, continua compartilhando, deixando o seu like, deixe seu comentário, deixe seu pedido de oração. Vamos estar orando, vamos estar levando a Deus, né, os seus pedidos de oração, aqueles que precisam de oração, precisa de força, né? Porque é um tempo onde nós temos sentido muito o mundo espiritual, ele é pesado, e quem não tem força, quem não está revestido com as armaduras de Deus, tem sentido e tem desanimado, tem parado, tem se entristecido. É isso. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Fique com Deus Todo-Poderoso. Seja esse menino na fé, seja esse menino. Creia no Senhor Jesus, né, que você e sua casa será salvo. Amém? Deus abençoe. Fique na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Um ótimo dia chamado hoje para vocês.